Já ouviu falar sobre contratos inteligentes? E sobre Ethereum? Vou te contar a história do super nerd que ajudou a criar a plataforma de blockchain da Ethereum. Aperte os cintos, deixe seu like, se inscreva e vamos nessa! Quem é Vitalik Buterin? Vitalik Buterin nasceu no dia 31 de janeiro do ano de 1994, em uma cidade da Rússia chamada Kolomna, com cerca de 144 mil habitantes. No ano de 2000, seus pais decidem imigrar para o Canadá, em busca de oportunidades de emprego. Primeiros sinais de nível intelectual avançado. Durante o primário canadense, Vitalik notou que as suas habilidades e seu interesse particular por matemática e programação o tornava um tanto esquisito entre os colegas, seja para os alunos quanto para os professores. Além disso, ele conseguia se lembrar de números de 3 dígitos 2 vezes mais rápido que um ser humano médio da sua idade. Assim, aos 8 anos, no terceiro ano do primário canadense, Vitalik foi convidado para um programa de crianças superdotadas na escola The Abelard School. O prazer pelo aprendizado. Vitalik passou 4 anos na Abelard School, que recebe apenas 50 alunos anualmente entre as idades de 8 a 12 anos. Segundo Buterin, os anos na escola foram alguns dos mais interessantes e produtivos de toda a sua vida. A partir dos ensinamentos aprendidos ali, a sua percepção sobre educação mudou, o que modificou também o seu comportamento e atitudes. Desde então, ele criou um prazer enorme pela aprendizagem diária e passou a focar nisso. Criação dos primeiros códigos. Considerado uma criança tímida e introvertida, Buterin não conseguia se relacionar bem com outras crianças de sua idade, o que aos poucos foi deixando-o mais recluso. Assim, ele decidiu mergulhar em aprender programação, e foi justamente no mundo online que ele conseguiu amigos e desenvolveu bons relacionamentos profissionais. O adeus ao World of Warcraft que o levou ao Bitcoin. Aos 13 anos, Vitalik passou a jogar constantemente World of Warcraft, diminuindo drasticamente o seu tempo em estudos e lição de casa, que ficavam por fazer enquanto o menino se dedicava ao jogo. Depois de alguns anos aproveitando o mundo gamer, então, com 16 anos, Vitalik acabou sendo surpreendido ao ver o seu personagem com algumas propriedades alteradas devido a uma atualização do jogo. Naquele dia, Vitalik nem mesmo jogou e foi para a cama chorando até dormir. Ali, segundo Buterin, ele notou o quão horrível poderia ser os serviços descentralizados e a partir de então abandonou o jogo. Os primeiros contatos com o Bitcoin. Depois da sua ilusão com o World of Warcraft, Vitalik ouviu pela primeira vez sobre o Bitcoin, que veio em uma conversa com o pai, que tinha na época uma startup de software. Inicialmente, ele não entendeu muito bem e também não deu muita bola, pois como era uma criptomoeda que não tinha um valor específico, naturalmente, em algum momento ela iria falhar. Essa não seria a primeira e a única vez que ele ouviria falar dela, e como ele tinha um ditado que dizia: se você ouvir falar de algo 2 vezes, pode ser uma ótima ideia investir algum tempo e descobrir mais a respeito. Ele voltaria ao Bitcoin. Foi justamente o que Vitalik fez. Depois de ouvir falar constantemente sobre essa moeda, ele decidiu gastar parte do seu tempo em diversos fóruns ligados ao Bitcoin. E à medida que se envolvia cada vez mais na comunidade, ele finalmente entendeu o potencial ilimitado que havia na tecnologia ali criada. A conquista dos primeiros Bitcoins. Para fazer parte, finalmente, dessa nova economia, ele queria comprar alguns bitcoins, mas Buterin não tinha computador forte o suficiente para fazer a mineração e nem dinheiro para comprar. Assim, a sua ideia foi buscar por trabalhos que pagariam em bitcoins e passou a escrever alguns artigos para um blog, o que lhe rendia 5 bitcoins a cada artigo. Aproveitando esse tempo estudando sobre Bitcoin, ele passou a se interessar ainda mais pelos aspectos econômicos, tecnológicos e políticos da moeda. Os artigos de Vitalik atraíram a atenção de Mihai Eilis, um entusiasta por Bitcoin,
que o levou para o cargo de redator-chefe de uma revista chamada Bitcoin Magazine. Durante esse período, Vitalik havia iniciado 5 cursos avançados na Universidade de Waterloo, uma universidade de tamanho médio situada no Canadá. Em 2012, a Bitcoin Magazine se tornou a primeira revista impressa a falar exclusivamente de criptomoedas no mundo. A primeira conferência e o abandono da faculdade. Em maio de 2013, como representante da Bitcoin Magazine, Vitalik realizou a sua primeira viagem para uma conferência relacionada a Bitcoin na cidade de San José, na Califórnia. Ali, ele viu pela primeira vez que a comunidade que estava crescendo em torno do Bitcoin estava se movendo, o que finalmente o convenceu de que este projeto realmente valia suas energias. Mais tarde, em 2013, Buterin decidiu abandonar a universidade e gastou todos os bitcoins que havia acumulado para viajar pelo mundo e conhecer as pessoas que estavam tentando estender o Bitcoin e torná-lo uma versão melhor que a atual. A ideia para criar algo único e grandioso. Durante as suas viagens, ele acabou conhecendo 2 projetos chamados de Covert Coins e Mastercoin. Ambos os projetos exploravam o uso do blockchain para diversas aplicações e, depois de analisar os protocolos, Vitalik notou que era possível generalizar o que os protocolos estavam fazendo, substituindo as funcionalidades por uma linguagem de programação completa. Apresentando a sua ideia, todos disseram que ela era interessante, mas que o momento ainda não era de criar coisas tão grandiosas. Sendo assim, ele decidiu ficar sozinho. No final de 2013, Vitalik descreveu a sua ideia e enviou a algumas pessoas, onde 30 voltaram a contatá-lo para discutir o conceito. Inicialmente, ele estava esperando que houvesse algumas críticas a respeito do material e o conceito ali criado. Entretanto, esse momento nunca chegou. Mesmo que a ideia inicial estivesse bem longe do que se trata a Ethereum hoje, durante reuniões a respeito do tema em janeiro de 2014, a equipe que estava com Buterin descobriu que era fácil criar armazenamentos de arquivos descentralizados. Assim, à medida que os casos de uso passaram a se acumular, a ideia inicial de Vitalik foi modificada lentamente e gradualmente foi moldada ao que é a criptomoeda Ethereum hoje. O anúncio da moeda. O projeto Ethereum foi publicado oficialmente em janeiro de 2014. E depois de ser apresentada em uma conferência de Bitcoin em Miami, a equipe decidiu realizar o primeiro financiamento coletivo. Mesmo diante de algumas turbulências, a campanha da Ethereum foi a terceira mais bem-sucedida e passou a ganhar uma cobertura enorme em plataformas financeiras como o The Wall Street Journal. Entretanto, antes do seu lançamento oficial, a fundação decidiu desenvolver diversos protótipos com codinomes para testes. Finalmente, em 20 de julho de 2015, a primeira versão do Ethereum ficou disponível. Mesmo que fosse um lançamento de teste, ela chamou a atenção. Assim, depois que a plataforma foi considerada estável pelos desenvolvedores e adutores, ela migrou para sua versão propriedade, o que aconteceu em 14 de março de 2016, com o lançamento da sua primeira versão oficial de produção. A chegada do Ethereum demonstrou como seria a próxima geração da tecnologia blockchain, dando maior liberdade aos desenvolvedores e sendo simples de usar. Mesmo que esse era um primeiro lançamento, muitas empresas como Microsoft e IBM começaram a fazer projetos na plataforma Ethereum, além de se aproximarem de Vitalik e sua equipe para poderem colaborar com o avanço da mais nova criptomoeda do mundo. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo episódio.